Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast Gestão da Engenharia. Meu nome é Flávio JC, estamos no terceiro episódio e nesse episódio nós vamos falar de três pontos. Três pontos que vão levar a tua empresa minimamente para 5 degraus acima de onde ela está hoje, se você seguir esses três pontos, tá? Quais são eles? Fluxo de caixa, processo e foco no cliente. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouco sobre engenharia, obra e gestão? Se você tem uma empresa de engenharia e você não tem um fluxo de caixa, um planejamento, sinto lhe dizer, amigo, você está literalmente à deriva. Literalmente no mar à mercê dos bons ventos. E a gente sabe que nem sempre os bons ventos vêm, né? Muitas das vezes nós somos desafiados com percalços e problemas, né, dentro da gestão da empresa, da gestão de engenharia, e que precisamos ter um mínimo de planejamento, um mínimo de controle. Como eu sempre falo, uma pequena planilha de Excel bem elaborada já nos ajuda muito, já nos serve de bússola para chegarmos a um resultado adequado. Seja você médio, pequeno e muitas vezes até grandes empresas, eu tenho encontrado aí sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de planejamento. Então a gente vai abordar isso de uma forma prática, rápida e objetiva aqui nesse podcast. A intenção é que ele seja curto, mas que traga a mensagem realmente de você, empreendedor, que já tem a sua empresa, já presta serviços no B2B, tá? Ou seja, onde empresas prestam serviço para empresas, aonde não temos aqui o cliente final como uma pessoa física, mas como uma construtora, uma incorporadora, e você, essa empresa de engenharia. Essa mensagem é para você, essa mensagem é para você tornar o seu dia a dia um pouco mais fácil e ter o mínimo de previsibilidade. Tudo que nós falamos aqui, gente, não são coisas tiradas de um livro, tá? Lógico, temos a teoria, temos a parte ali da técnica, né? Do teórico ali por trás como base, mas são coisas do dia a dia, coisas do mundo real, coisas a quais eu vivo no meu dia a dia, a quais eu pratico no meu dia a dia e tenho colocado como missão, né, como algo através do braço da educação das minhas empresas, trazer isso aqui para vocês, tá? Então, se fizer sentido, curta, compartilhem, deem um joia, tá? Que esse conteúdo aqui, a intenção é ajudar vocês a ter um bom resultado, e um bom resultado aqui é uma obra com qualidade, é o cliente satisfeito, é ter o mínimo de processo. Vamos lá? Estamos todo mundo junto? Bom, vamos contextualizar, tá? Então, normalmente a gente tem as construtoras, né? Temos mais em cima as incorporadoras, temos as construtoras aqui embaixo e temos as empresas de engenharia, as empresas que prestam serviço, as empresas que fazem a obra realmente acontecer. É para você, eu quero falar com você. É esse empreendedor que precisa de ajuda. É esse setor que precisa de ter gestão. É para vocês que eu tenho feito isso aqui. Essa é a minha bandeira. Ajudar as empresas de engenharia que precisam ter o mínimo de gestão e o mínimo de performance para que atendam bem os seus clientes, para que consigam cumprir as suas responsabilidades com seus funcionários e ter lucro. Pois foi para isso que vocês criaram suas empresas, para contribuir com o cliente, contribuir com seus familiares, né, com seus colaboradores e, consequentemente, seus familiares, e, consequentemente, ter lucro, que é um objetivo de qualquer empresa. Empresa sem lucro é filantropia. Então vamos lá. Fluxo de caixa. Dentro de um contexto, hoje aqui dentro da Zeta, a gente tem um controle de entrada e saída de todos os meses. A gente faz um planejamento prévio. A gente tem um planejamento macro até 2026 e dentro desse planejamento macro nós temos as metas quebradas mês a mês. Então, anota aí, pega papel e caneta, anota. Primeira coisa, início de mês, minimamente, previsionar todas as suas entradas e todos os seus fluxos. Quanto eu irei produzir? Quanto eu irei gastar para fazer essa produção? Essa é a primeira planilha. Não precisa ser expert em Excel. Não precisa ser ter o sistema mais poderoso do mundo. Precisa apenas ter a consciência de que isso é uma parte necessária do seu negócio. No início do mês, baseado naquele planejamento minimamente anual, você fazer a parte de planejamento relacionado à aquele entrada do mês, tá? E as saídas,
através de uma planilha que você tem, ou seja, pega a sua planilha ali de medição ou de serviços, quebra isso em etapas menores e fala, olha, é isso que a gente vai executar. E se eu executar isso, terei tal receita e gastarei tanto. Isso é minimamente. E eu nem estou entrando aqui em modelos complexos, como DRE, um demonstrativo de resultado de exercício. Eu nem estou entrando em ferramentas mais complexas da gestão de empresas. Eu estou apenas falando para você fazer uma gestão básica que é referente a uma planilha e um controle de planejamento mensal. Simples, entradas e saídas. Isso vai te dar o seu fluxo do mês. E olhando para isso, você vai verificar o quanto você tem ali para gastar naquele mês e se você tem esse caixa. E se você não tem, quais são as medidas que você vai tomar? Uma coisa é você saber que no início do mês você vai ter um furo de caixa de 5, 10, 15, 20 mil reais. E a partir daí você tomar medidas, negociações, execuções de serviço, cortes de custos e por aí, tá? Então, a partir desse ponto você tem aí uma lógica para ter basicamente ali pelo menos um fluxo de previsão no seu caixa. Baseado nisso, depois vai pegar um terceiro ponto, tá? É fazer com que aquelas metas e acompanhar que aquelas metas que você previsionou, como já diz um ditado bem conhecido aqui no mercado, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Então não adianta você ter um planejamento maravilhoso que vai entrar 100 mil reais, sendo que você sabe que executivamente não é possível fazer os 100 mil reais. Você está se iludindo. Você tem uma planilha agora, mas você está se iludindo. Então, segundo passo, é o primeiro passo, ter a planilha. O segundo passo é fazer com que isso se torne realidade. As pessoas não vão te pagar pelo seu, porque você colocou na planilha. Elas vão te pagar o que você executou e executou com qualidade. Esse é o segredo. Então, a partir do momento que você tem essa parte de planejar e acompanhar a execução para que ela se torne uma realidade, aí você começa a ter um pequeno planejamento. É o básico, mas é o básico bem feito. E a partir daí você trabalha as metas de obra, combina as tarefas com sua equipe de campo, faz todo o processo. No segundo ponto, você precisa acompanhar os seus custos. Os seus custos planejados no início do mês, eles podem variar ao longo do mês, por uma ineficiência, por um erro de execução, e a partir daí você também acompanha os seus custos. Com isso, você começa a controlar as duas pontas, ou seja, você planejou, você controlou sua execução, que é a sua entrada, e você passa a controlar os seus custos. Isso de forma, muitas vezes, pode ser semanal, pode ser quinzenal, mas que você vá acompanhando ao longo do tempo, para que se você tiver algum desvio ao longo desse caminho, você tenha tempo de ir ajustando esse desvio. Isso é um planejamento básico. Isso serve para uma obra, isso serve para uma empresa de pintura, isso serve para uma empresa de fachada, uma empresa de estrutura. Ter esse mínimo controle vai te dar uma base dos seus gastos e da sua gestão. E você vai fazendo isso mês a mês, você vai tendo histórico, você vai vendo o quanto você é assertivo daquilo que você faz ao longo do mês. E você vai tendo parâmetros, ou seja, daquilo que eu planejo, eu consigo executar. Hoje, por exemplo, aqui na Zeta, a gente tem uma aderência no nosso planejado em torno de 95%. Isso foi da noite para o dia? Não, já foi 70%, já foi 60%, a gente foi trabalhando, a gente foi corrigindo no mês, a gente faz reunião mensal de alinhamento das metas, a gente acompanha semanalmente as metas. Não existe nada de mágico, existe apenas um planejamento e um acompanhamento do processo. Com isso, ao longo do mês, você vai vendo se esses desvios vão acontecendo e o que você vai fazer para resolver e contornar esse desvio. A partir desse escopo, você chega ao final do mês com uma margem de lucro ali projetada ou não, aí vai depender do seu mês, e isso ao longo do ano você vai construindo um fluxo de caixa, para que você consiga olhar para o seu fluxo de caixa e traçar novos horizontes a partir daí. Traçar novos horizontes de pegar uma nova obra, que a gente sabe que uma obra nova ali, ela consome dinheiro no início e no final, a gente tem uma curva, né, de entrada e saída dessas obras, então a partir disso, você tem um horizonte de planejamento da empresa como um todo. Ou seja, de novo, você planeja o seu mês, você planeja, acompanha semana a semana, você tem o fechamento do primeiro mês, do segundo, do terceiro, e depois você expande isso para a empresa. Expande esse planejamento. De novo, não estamos falando aqui de sistema, de software, de processo, a gente está falando da mínima gestão financeira da sua empresa, tá? Então, fechando aqui esse primeiro módulo, então você tem aqui a gestão da parte financeira do fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa
ele é basicamente o coração da empresa. A empresa até consegue sobreviver um tempo sem lucro, mas sem fluxo de caixa não. A maioria das empresas quebram por falta de fluxo de caixa. Eu já passei por momentos aqui na empresa onde a gente só sobreviveu porque a gente tinha fluxo de caixa. Então a gente aqui na Zeta tem um trabalho muito forte de manter o fluxo de caixa saudável. E é isso que eu quero passar para vocês. Não precisa ser de uma forma miraculosa, apenas fazer o básico. Fazer o básico bem feito nesse primeiro momento. Depois você vai expandindo, vai crescendo nessa jornada e vai montando sua estratégia de negócio, sua estratégia de caixa, de investimento desse caixa, tá? Então aqui a gente fecha esse primeiro módulo aqui, falando realmente desse ponto tão crucial que é falar sobre o fluxo de caixa. Pessoal, agora dando sequência ao terceiro passo, a gente vai falar sobre como minimamente implantar um processo dentro da obra. Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente já sai executando, entra no canteiro de obra, cada um sai fazendo do seu jeito, cada um sai fazendo da forma que entende, né? Mas se a gente não tiver minimamente um processo, minimamente, não precisa ser aquela coisa de novo. Estou falando aqui para empresas de engenharia que prestam serviço para outras empresas, tá? São empresas de engenharias que normalmente fazem serviços ali na base da pirâmide, assim como eu de instalações, outros fazem de pintura, outros fazem de estrutura, outros fazem de N serviços dentro de um canteiro de obra, né? Então, minimamente, ter um processo, um pequeno procedimento executivo de cada frente de serviço. Isso tem que estar escrito em algum local, fazer isso escrito, não deixar na cabeça das pessoas, seja você dono, seja do seu encarregado, mas que tenha minimamente um ritual a ser executado, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Minimamente você precisa ter um processo, você trabalha com estrutura. Minimamente você tem que entender como é que é o processo no início do dia. Eu não estou falando aqui da atividade do pedreiro, mas das coisas que giram em torno disso que travam a produtividade dele. Por exemplo, como é que o bloco vai ser direcionado ao local de trabalho, à laje, no outro dia, sem que a equipe fique aguardando o material chegar? Então, você tem todo um procedimento. Então, normalmente, a pessoa que é responsável por subir o bloco tem que chegar 1 hora antes na obra. Fazer esse processo, ter o processo. Então, o processo todo dia chega 1 hora antes, sobe o bloco. Quando o pessoal, a equipe de pedreiro já sobem para a laje ou onde vão fazer o serviço, já está com aquele material ali no local, não perde tempo esperando outra etapa se concluir. Então, ter esse mínimo de procedimento, onde você tem uma rotina, e você vai normalizando, vai rotinando isso, e deixando isso dentro de um processo, isso vai te trazendo produtividade. A chave de cada processo, no final, ele busca melhorar sua produtividade. E melhoria de produtividade é melhoria de margem, é melhoria de lucro. Ou seja, é fazer mais com a mesma quantidade de pessoa, com a mesma quantidade de insumo. E a gente sabe que os insumos dessa cadeia são altos, tá? Então, fica aqui, né, como a gente falou, dentro de um segundo passo, a gente tem inicialmente ali a parte de controle de fluxo de caixa, para você ter uma segurança financeira, e aqui a gente está falando um pouco de melhoria dos seus processos internos, seus processos executivos, tá? Quanto mais isso estiver escrito, mais padronizado dentro da gestão, e a gente vai se aprofundar muito ainda dentro desse contexto aqui, no podcast e em outras vertentes aqui da Zeta Educação, a gente vai se aprofundar cada vez mais nesses processos para deixar ele a um nível de empresas que tem uma gestão. Mas no primeiro momento, se você não tem, mapeia as 3, 4, 5 atividades principais da sua empresa e cria uma rotina. Analisa se essa rotina está sendo cumprida. Quais são os gargalos? Por que sua equipe não produz mais? Por que ela não pode fazer mais metros quadrados de alvenaria num dia? Por que ela não pode tentar mais metros quadrados de cerâmica num dia? Por que ela não faz mais metros quadrados de gesso num dia? Ou mais metros quadrados de pintura? Ou, no meu caso, mais instalações de mais apartamentos, por fiação, mais instalações, mais fixação? Por quê? Então, analisar esse processo de uma forma crítica e deixar ele padronizado é o que vai levar você ao próximo nível. E, de novo, não estou aqui dizendo para você ter, dentro de um procedimento, chegar ao ponto de ter uma ISO. Isso pode ser um objetivo, mas no futuro. Mas ter uma organização mínima para que você consiga identificar os gargalos e, a partir desses gargalos, fazer correções pontuais na sua rotina do dia de obra, vai te colocar muito à frente de muitas empresas. Vai te trazer uma melhor produtividade. Vai te trazer um conhecimento diferenciado, tá? Então fica aqui, só recapitulando, o primeiro foi o fluxo de caixa, agora processos e procedimentos, de uma forma bem genérica, para que você tenha um mínimo de visão, tá? E vamos entrar agora no terceiro ponto. Bom, pessoal, agora vamos entrar na parte 3, como eu tinha falado anteriormente. Vamos pensar que tudo isso que você está fazendo, ela tem um objetivo, tem 2 objetivos finais, né? Macros.
Primeiro é a satisfação do seu cliente. A satisfação do cliente é o que vai te trazer novos clientes. Atender o cliente é a premissa básica da sua empresa, de qualquer empresa. Ter o foco no cliente significa atender suas necessidades. Significa muitas vezes entender até necessidades que ele não está enxergando. E você, como especialista daquela área, vai trazer, apresentar soluções a ele, a qual ele nem estava esperando. Isso vai fazer você se diferenciar deles. Tá? Então, ter o foco na satisfação do cliente vai te tornar uma empresa, um profissional mais valorizado. Como é que eu busco esse foco no cliente? Não é, muitas vezes a pessoa confunde ter foco no resultado baseado na satisfação do cliente com fazer tudo o que o cliente quer. São coisas distintas, tá? Aqui são coisas distintas. Ter foco no cliente, no primeiro momento, eu diria que é cumprir o que está em contrato. Normalmente, você gerou um contrato, você gerou obrigações. Então, minimamente, atender o cliente é cumprir o que está em contrato. Esse é o primeiro ponto básico de tudo. Então, você saber muito bem para o que você foi contratado, ler o contrato, ver as interferências, ter uma noção real daquilo que o contrato está pedindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no dia a dia, entender a necessidade do cliente com relação às outras etapas. Muitas das vezes você não é o causador daquela pressão, daquele serviço, mas você precisa fazer para atender as necessidades do cliente, que ele também tem suas obrigações. Então, muitas vezes você tem que dar um esforço a mais dentro de uma cadeia produtiva, dentro de uma obra, que você vai precisar atender a necessidade do cliente, de fazer em um tempo mais curto do que o que era corriqueiro, para que você possa atender ali e outras etapas entrarem. Isso tem que ser um foco, tem que ser um foco da sua empresa. Porque muitas das vezes esse travar ali da sua atividade vai travar uma cadeia de produção enorme para trás. Então você vai ter que ter essa consciência, olha, o problema não foi gerado por mim, mas a bola da vez está comigo, e a partir de agora eu vou resolver esse problema para atender o cliente, com foco na minha qualidade com o cliente, para que toda a outra cadeia destrave. Isso é ter foco no cliente. Muitas das vezes o problema não era seu, mas você vai ter que ter foco em resolver aquilo de uma forma rápida e assertiva para que possa realmente colocar todo o restante da cadeia em produção. Isso é outro ponto de ter foco no cliente. Tá? Tá sempre atento às necessidades a quais o cliente muitas vezes não sabe. Né? Com relação à mudança de material, uma mudança de norma. Às vezes o cliente ali está sendo atendido, mas teve uma mudança. E você, como expert naquela área específica, vai orientá-lo, falar, olha, isso aqui já não se faz mais, isso aqui está em desuso, isso aqui não é mais condizente com a norma. Então, todas essas três ações mostram foco no cliente. Então, se você tem um fluxo de caixa muito bem definido, minimamente controlado, você faz acompanhamento dos processos e gerencia a obra, e tem um foco no cliente, com esses três tópicos, no mínimo, você já está à frente de 50% das empresas desse mercado. No mínimo. Apenas com três tópicos. Foco no fluxo de caixa, acompanhamento de processos e procedimentos e foco no cliente. Pessoal, é isso que a gente tinha para trazer aqui para vocês nesse podcast. Aguardem os próximos conteúdos, sugiram conteúdo. Se você tem um amigo que tem uma empresa de engenharia, que tem obra, está com obra em sua casa, manda aqui para a gente os assuntos que você gostaria que a gente abordasse. Vai ser um prazer atender vocês, tá? A gente está aqui com muita dedicação, com muita boa vontade de trazer para vocês um pouco de conhecimento que eu desenvolvi ao longo da minha carreira aí como engenheiro, como dono de empresa, que sua empresa possa também ser atingida e trazer alguns insights para vocês que possam realmente ter essa percepção. E se encaixou para você alguns pontos, nos procure nossas redes sociais, Flávio JC lá no Instagram, no LinkedIn, tá? Tem um LinkedIn da empresa também, nos procure nas redes sociais e comente.